Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Ciência com Afeto. Neste episódio, eu, Fabiana Tomé da Cruz, e minha querida parceira e amiga Kellen Cristine Pascoaleto entrevistamos a pesquisadora Jaqueline Patrícia Silveira, minha orientanda no doutorado do curso de pós-graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse quadro da Ciência com Afeto, chamado Trajetórias de Pesquisa, procuramos dar ênfase não só para os diversos temas de pesquisa das nossas convidadas, mas também para a história, para os desafios e para todo o pacote que vem junto com a decisão de fazer mestrado ou doutorado. Nosso intuito é abrir espaço para falar sobre os bastidores da pesquisa, que apesar de muito importantes, são pouco discutidos. Dito isso, neste episódio das trajetórias de pesquisa na ciência com afeto, você conhecerá a trajetória de pesquisa e de vida da Jaqueline, que além de nos contar sobre desafios, medos e superações relacionados especialmente à sua vida acadêmica, apresentará alguns resultados preliminares de sua tese. Em sua pesquisa de doutorado, Jaqueline tem como tema principal o trabalho de mulheres inseridas em propriedades rurais que se dedicam à agroindustrialização de alimentos. Gravamos essa conversa quando a Covid-19 ainda não tinha chegado ao Brasil. E nesse sentido, o que o mundo todo está vivendo atualmente no que se refere ao distanciamento social ou isolamento físico e também ao trabalho em casa ou ao home office, não é bem uma novidade para as mulheres rurais. E isso a Jaqueline nos convida a pensar e refletir em sua entrevista. A pandemia tem evidenciado uma discussão que é muito a cara do rural: a divisão sexual do trabalho e a sobrecarga de trabalho das mulheres. Enquanto no contexto urbano, já há algumas décadas, muitas mulheres têm saído de suas casas para trabalhar, retornando apenas ao final do dia, o que torna clara a separação entre trabalho produtivo e reprodutivo, nas propriedades rurais, essas atividades se misturam e os espaços público e privado se confundem o tempo todo. O trabalho em casa, ou o home office, é o cotidiano das mulheres agricultoras. E como essas reflexões podem trazer pistas para as mulheres, sejam as mulheres que vivem em espaços rurais, sejam as que vivem em espaços urbanos, enfim, para todas as mulheres? Se essa discussão instiga a sua curiosidade, vem com a gente nesse debate. E para começar muito bem esse episódio, Gabriela Leal nos brinda com um trecho do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Quanta gente foi adentrando na solidão do meu rancho e foi dizendo que era uma roça bonita, que era maior e mais bem cuidado que a roça de muitos homens. Se admiravam quando viam que eu trabalhava sozinha. Com os olhos, mediam meu corpo de cima a baixo e, se pudessem, me fariam disputar uma queda de braço com os homens, só para saber se a força para revirar a terra, para trabalhar o chão, vinha dele mesmo. Sutério passava rigorosamente toda semana e levava o que podia. Mas eu não deixava ele levar o melhor, como meu pai fazia por gratidão. Eu separava os legumes maiores para casa, para os meus pais. Só não deixava apodrecer nos pés de desgosto, porque achava um desrespeito com a própria terra. Mas se desse para dar aos animais, eu dava. Eu dava só para não deixar que ele levasse o meu suor, as minhas dores nas costas, os meus calos nas mãos, as minhas feridas nos pés, como se fosse algo seu. Esse segundo episódio de 2020, nós vamos conversar com a Jaqueline Silveira para ela nos contar um pouco da trajetória dela, nos contar um pouco dos desafios, nos contar um pouco do papel da pesquisa dela e refletir um pouco aí sobre essa trajetória. Então a gente começa convidando a Jaqueline a se apresentar para a gente. Jaqueline, quem é você e qual é a sua pesquisa? Bom, olá a todas e todos que nos escutam. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 28 anos, a minha graduação é em administração, né? Eu fiz numa universidade no interior do estado, do Rio Grande do Sul, chamada URI, em Frederico Westphalen. Eu fiz toda a graduação graças às políticas públicas, né? Eu fui bolsista do ProUni na graduação. E durante a graduação eu comecei a despertar o meu interesse, né, por pesquisa,
Eu queria ser bolsista de iniciação científica, queria trabalhar em projetos e tal, porque eu queria fazer mestrado, queria fazer doutorado. Então eu pensava que, bom, para facilitar a minha entrada nesse universo, eu precisava trabalhar com projetos de pesquisa e tal. Então eu fui me aproximando da universidade, comecei como estagiária no curso de tecnologia em agropecuária, lá na própria universidade. E aí, aos poucos, eu consegui entrar em projetos de iniciação científica, estudando na área da administração, né? Então, desenvolvia projetos com pequenas empresas, lá do município mesmo. E paralelamente à graduação, então, e ao estágio na universidade, eu fui me reaproximando do universo, né? Do mundo rural, que é de onde eu saí, né? Eu nasci e cresci no meio rural, e depois, enfim, a minha família mudou para a cidade e tal. E aí eu, fiz seleções, né, para mestrado, e então em 2015 eu ingressei no mestrado em desenvolvimento rural, na URGS, né? Entrei com a ideia de uma pesquisa com cooperativas e tal, políticas públicas, e no decorrer do processo eu acabei mudando um pouco o foco da pesquisa e fui trabalhar então com estudar as transações econômicas realizadas por agroindústrias familiares que produzem alimentos no município de Frederico Westphalen. E aí para isso eu usei uma teoria da economia, né, chamada Nova Economia Institucional. Ela é da economia, mas ela é bastante interdisciplinar, assim como o programa também é, né? E aí, enfim, a partir dessa pesquisa do mestrado, surgiu a ideia de uma pesquisa para o doutorado, né? E aí eu defendi a dissertação de mestrado em fevereiro de 2017 e em março eu ingressei no doutorado, né? Já estava tendo aula no doutorado. Bom, e atualmente, então, eu estou no 4º ano do doutorado. Sigo trabalhando com agroindústrias familiares, né, assim como no mestrado, mas com outro enfoque, assim, totalmente diferente, né, não uso nada da economia mais, né, embora em alguma medida acaba tocando em algumas questões de mercado e tal, mas muito pouco. O foco da minha pesquisa agora é o trabalho das mulheres que estão inseridas em agroindústrias familiares, né, não só o trabalho delas dentro da agroindústria em si, ou na atividade que envolve até chegar ao processamento daquele alimento na agroindústria, mas também o trabalho dessas mulheres nas suas casas, né, no ambiente doméstico, no pátio, no jardim, na horta, no trabalho de cuidado da família e tudo mais. Eu estou realizando agora, né, nessa fase, a pesquisa de campo. A minha pesquisa de campo é em municípios do Rio Grande do Sul e, está sendo bem desafiador, assim, mas bem gratificante também. Jaqueline, e pensando na tua trajetória, eu lembro que numa outra ocasião tu havia comentado que um dos fatores que te motivaram a olhar para o lugar, né, e para as mulheres no meio rural foi a própria história da tua família, e tu contou um pouco, né, que a própria identidade da tua mãe, que era rural, não era associada a esse trabalho rural. Acho que seria interessante também retomar um pouco dessa motivação pessoal para contextualizar como tu chega nesse tema de pesquisa. Na minha certidão de nascimento, né, em 1991, então faz um tempinho, mas não faz tanto tempo, né, o nome do meu pai, ao lado do nome do meu pai, né, tá a profissão dele, então agricultor. E ao lado do nome da minha mãe, a profissão dela é do lar. Mas ela sempre foi tão agricultora quanto meu pai, né? E aí isso também me motiva, né, a querer ouvir o que as mulheres têm a dizer, a trazer à tona, assim, todo o trabalho que elas desenvolvem enquanto agricultoras, enfim, todos os processos que elas fazem, né, todas as atividades que elas desenvolvem no rural e que muitas vezes... embora já haja um reconhecimento maior, né, por uma série de até de movimentos sociais e lutas assim que houveram, né, em busca desse reconhecimento e da valorização do trabalho das mulheres no rural, mas acho que ainda há certas carências, né. Então isso também me motiva, né. E outra questão é sempre ouvir
em casa, na minha família, nos lugares assim onde eu circulei e circulo ainda, que o serviço de mulher é assim, o serviço de mulher nunca acaba, o serviço de mulher não se enxerga, a gente trabalha e não aparece. Então, essas frases assim sempre ficaram muito na minha cabeça, às vezes me peguei até já repetindo elas, né? E aí, bom, para aí, vamos pensar um pouco sobre isso, sabe? E isso me motiva bastante também a pesquisar isso. E agora, no campo, né, é interessante que eu continuo em muitos contextos ouvindo essas frases, né? É muito serviço, serviço de mulher é assim, sabe? Então, são questões, assim, que me tocam e que me incomodam, de certa forma, mas também me motivam, assim, a querer, em alguma medida, trazer à tona, assim, todo o trabalho que as mulheres desenvolvem, né, e muitas vezes até o sofrimento que há por trás de tudo isso, né, todas uma série de questões, assim, que envolvem esse trabalho das mulheres no campo, né. Jaqueline, e sobre esse aspecto, o que nesse momento da pesquisa tu consegue perceber que qual que é a contribuição desse teu olhar, digamos assim, no sentido mais de olhar para a parte rural e gênero, né? Qual que é o ponto que tu vem estudando que tu acha que soma para essa discussão, assim, né? Ou que tu vai somar no final da tua tese, que tá caminhando para isso, assim. Como é que tu tá enxergando esse confronto agora, né, entre a teoria e a prática, ali, o campo e, enfim, como que tu vê isso, assim? Algumas das contribuições, assim, da minha pesquisa vão no sentido de, enfim, contribuir para a geração de conhecimento para o que já existe, né, de conhecimento em torno da divisão sexual do trabalho. E, sobretudo, no rural, porque existem muitos estudos, muitos textos e tal, mas falando de divisão sexual do trabalho em contextos urbanos, né? Enquanto que no rural a coisa é diferente. E isso é o que eu percebo muito, assim, tenho percebido agora em campo, né? Claro que cada família, cada mulher que eu visito é uma mulher, tem um contexto diferente e tal, mas coisas, assim, que se assemelham em todos os casos, digamos assim, que não há muita separação, essa separação que se consegue fazer, né, falando de divisão sexual do trabalho, que se consegue fazer no urbano, de ambiente doméstico, de ambiente público, né, de espaço privado, espaço público, então, o espaço onde as mulheres vão para o trabalho e tal, né, empresas, sei lá, organizações, enfim, lugares que as mulheres trabalham, e o ambiente doméstico, o ambiente da casa. No rural, isso se mistura muito. Então, ao mesmo tempo que a mulher tá trabalhando lá, produzindo um queijo, ela colocou o coalho no leite e tal, enquanto fica lá uns minutinhos, um tempo parado esse coalho ali agindo, né? Ela já vai lá dentro de casa, ela bota uma roupa a lavar, ela põe o feijão cozinhar, ela faz não sei o que, aí ela volta ali. Então, essa divisão, assim, dos espaços no rural, ela é diferente. E aí, isso tem aparecido muito, assim, e chama bastante atenção, sabe? E é um desafio também pra gente, né, enquanto pesquisadora nesses temas, a como trabalhar isso, né? E até como abordar isso com as próprias mulheres, né? Porque às vezes elas não enxergam isso, assim, sabe? Outra coisa que eu tenho percebido também, em termos de divisão sexual do trabalho, é que em algumas das entrevistas que eu tenho feito com mulheres mais jovens, né, as diferenças, assim, entre gerações, sabe? E há uma diferença gritante, assim, entre as mulheres que são mais jovens, né, e que são casadas e tal. É uma outra relação que há de divisão de tarefas, assim, com o marido, em comparação às mulheres que são mais velhas, né? É uma relação totalmente diferente, assim. Nos casos das mulheres mais jovens, já dá pra perceber que é uma geração diferente, assim, que o homem já o homem trabalha mais, o homem coopera mais em todas as atividades, se envolve, e que não é vergonhoso a mulher dirigir e o homem estar no banco do carona, sabe? Ao contrário já das mulheres que já são mais velhas e tal, tipo, 60 e poucos anos, assim, em que isso já é totalmente diferente, sabe? E é muito mais separado, assim, isso é trabalho de mulher. Isso eu faço porque eu sou mulher, sabe? Então, acho que esse é uma
Um outro ponto que já tem aparecido, assim, né, embora eu ainda não esteja fazendo análise dos resultados, né, eu ainda estou indo a campo, né, e gerando esses dados, mas já são coisas, assim, elementos que chamaram a atenção. Já que agora quando tu foi pensar um pouco na diferença, né, geracional na relação, né, dos casais, tu mencionou o termo ajuda, se corrigiu, assim, enfim, como que essa discussão do que é ajuda ou que é trabalho, como que isso aparece em campo, né? Porque às vezes nem no ambiente em que essas discussões, né, sobre divisão sexual do trabalho está colocado em espaços que se propõem a ser ou explicitar de uma outra maneira as lutas feministas, é evidente o incômodo ou a incoerência que tem no termo ajuda. Como que tu percebe isso nessa pesquisa em relação ao rural? E por que o riso, né? Porque, como tu comenta, assim, né, parece que o termo ajuda, ele já tá tão impregnado na sociedade, né, na nossa cultura, na forma como a gente vem, enfim, conduzindo os processos, as questões, que ele sai, assim, né. Mas porque, na verdade, por que eu me corrijo, né? Porque não seria ajuda. Bom, o homem, ele também suja a roupa, então ele também tem que lavar a roupa, sabe? Por que tem que ser a mulher, né? E por que quando ele faz isso é ajuda? Não, sabe? Não é isso. E a mesma questão da paternidade, maternidade. O meu marido, ele é um ótimo pai, ele me ajuda bastante e tal, né? E aí... E não é ajuda, ele é pai, então essa também é uma tarefa dele, né? E como isso tem aparecido em campo, aparece como ajuda, assim. E é bem engraçado isso, porque... Engraçado no sentido de curioso, né? Porque quando as mulheres falam que elas trabalham na roça também, que aí o que é? É na lavoura mesmo, principalmente nessa região que eu tô estudando agora, com a lavoura de frutas, né? Elas dizem, eu ajudo na roça. Então, e quando dentro de casa, elas dizem, ele me ajuda bastante, né, aqui dentro de casa. Então, isso aparece bastante, assim, também, né, de que quando ela não se sente, e principalmente nas mulheres mais velhas, né, como eu falei antes, entre as gerações há diferenças nisso também, assim. Então, eu acho que, embora isso esteja impregnado na sociedade, vem mudando, né, as gerações mais novas já estão apresentando mudanças nesse sentido, assim, evoluindo, né? Quais estão sendo os principais desafios que tu enxerga para realizar a pesquisa? Fazer pós-graduação é bem desafiador, assim. E no meu caso, eu acho que o grande desafio, assim, o principal desafio é com certeza financeiro, né, econômico. As restrições orçamentárias, os cortes que o governo tem feito, né, em pesquisa, os investimentos em educação, tornam a caminhada, assim, acadêmica bem difícil, assim, e bem, principalmente insegura, sabe? Você nunca tem muita certeza, muita segurança de como que vai ser no mês que vem, sabe? E, bom, eu projeto uma pesquisa para percorrer o Rio Grande do Sul inteiro e tal, que nem é tão grande assim, mas tem distâncias consideráveis, tem custos consideráveis. Eu faço esse projeto maravilhoso e aí depois eu vou ter recurso para fazer pesquisa de campo? Não vou, ou vou ter, mas muito limitado. Então, isso torna muito inseguro, assim, o nosso processo, assim, enquanto pós-graduando, né, enquanto aluno de doutorado. No meu caso, né, no mestrado, eu tive bolsa os 2 anos, né, bolsa CAPES, e então foi, digamos assim, tranquilo, né, é um valor que ele é o teu salário, né, porque afinal de contas a pós-graduação é um trabalho. Então, no mestrado, isso foi mais tranquilo, assim, pra mim. Agora, no doutorado, já é uma questão que é bem mais difícil, assim. O doutorado são 4 anos, né? Mas em virtude de todos esses cortes e o programa que eu estou inserida, né? Tentando fazer com que em algum momento do curso todos os discentes tivessem bolsa, acesso à bolsa. Então o programa reorganizou, né, de forma que
tipo uma espécie de rodízio de bolsas, né? Então, os doutorandos e doutorandas têm bolsa por 2 anos, ao invés de 4 anos, como seria em, né, tempos melhores. E aí, então, eu entrei em 2017, passei 2017 sem bolsa, aí em 2018 e 2019 com bolsa, então dá um respiro, né? E agora, 2020, sem bolsa, mas o doutorado continua, né? A pesquisa continua, as coisas continuam, os prazos continuam valendo, não muda prazo em virtude disso. E aí, bom, essa é uma questão assim que pega bastante, porque todo mundo eu preciso comer, eu preciso pagar aluguel, eu preciso me virar e eu preciso conciliar o doutorado com outra atividade. Quem faz ou já fez ou pensa em fazer um doutorado, é bom, né, ter ciência de que ele te exige bastante, né? Então tu precisa ter um tempo para se dedicar. E aí, dependendo com que outro trabalho profissional que você vai conciliar, é bem difícil, assim. Então acho que esse é um desafio que é bem, bem desafiador, assim, né? E embora eu esteja em um programa que é muito preocupado, assim, a coordenação, o vice-coordenador, os professores, a minha orientadora, enfim, todos estão muito preocupados, assim, com os discentes, né? Em organizar o acesso a outras bolsas, né? A outros projetos que tenham recurso, enfim, tentar ajudar todo mundo de alguma forma, mas a gente sabe que o programa também, né, sofre com todos esses cortes. Bom, eu acho que outro desafio que está colocado para mim, assim, é fazer pesquisa de campo, né? Porque, também pela questão financeira, mas acho que principalmente porque tu tem uma obrigação no programa de cumprir X número de créditos, então tu tem que estar em Porto Alegre, tu tem que estar em sala de aula, e tu acaba perdendo contato no meu caso, né, com as comunidades rurais, tu se distancia, né, e aí depois tu tem que fazer um campo, tu tem que encontrar um lugar e tal. Então acho que esse foi um desafio, está sendo ainda. Fazer pesquisa de campo, mesmo que tu tenha super contato com as pessoas, é muito desafiador, assim, porque é uma coisa na pós-graduação que não depende só de ti, assim, que tu depende das outras pessoas te receberem, tirarem esse tempo para te dar entrevista, para falarem contigo, querer participar da tua pesquisa, né? Então, e outro desafio que vem sendo comentado muito ultimamente, né, e que isso aconteceu para mim também, é a questão da saúde mental na pós-graduação, né? Porque eu acho que no meu caso, assim, o que eu posso comentar disso, né, é que é um trabalho bastante solitário, né? Exceto a pesquisa de campo, quando tu tá lá com as pessoas e tal, entrevistando, lá, conversando, mas no mais é um trabalho bastante solitário. Tu tem teus colegas e tudo, tem orientador, blá blá blá, mas na hora de escrever, e escrever é difícil, escrever ali no processo ele dói, depois tu vê escrito, tu vê que tu conseguiu e tal, é gratificante, é bonito, tudo mais, é bom. Mas no processo ali é só tu contigo mesmo e teu computador. E então eu acho que essa solidão, assim, não sei se é solidão exatamente, mas é uma coisa assim que às vezes tu não tá com o teu psicológico e não tá com os outros fatores da vida organizados. E aí no meu caso, principalmente o financeiro, que atrapalhou muito, assim, que me fez entrar num processo depressivo no início do doutorado. Então, acho que essa é uma questão, assim, que tem que ser considerada e que eu acho que vem sendo melhor trabalhada por alguns programas, né, inclusive pelo meu. Além disso, né, o ambiente acadêmico, ele é um ambiente competitivo. Um ponto, Jaqueline, que eu queria pensar, assim, contigo que talvez relaciona esses 2 últimos desafios, né, que tu aponta, que é o da solidão e esse, né, desse ambiente competitivo. Eu queria te provocar a pensar isso em relação às possibilidades que a gente pode construir se a gente cria um ambiente que é um ambiente favorável, um ambiente que estimula o apoio mútuo, que estimula uma
espécie de reciprocidade. Tu acha que tem como fazer esse movimento? Tem como sair desse lugar óbvio que diz que a academia, principalmente a pós-graduação, é um espaço de competitividade para a construção de ambientes que sejam mais saudáveis do ponto de vista de um apoio recíproco? Vou pensar no caso de discentes, a gente poderia pensar isso também pro caso docente, mas como que tu percebe isso, assim? Tu encontra uma rede de apoio ou uma potencial rede de apoio para superar esses dois últimos desafios? Eu acho que sim, eu acho que é bem possível e eu acho que vários programas já têm se atentado com relação a isso, né? Inclusive o PGDR organizou algumas atividades, assim, trouxe psicólogos e tal para desenvolver algumas ações com os discentes, né? Mas eu acho que os docentes, né, deveriam estar presentes também. E aí eu não tô falando por mim, né, exatamente, mas por colegas, né, que eu sei que tem relações mais complicadas, muitas vezes, com professores, orientadores e tal, e que não conseguem, às vezes, ter esse espaço para poder falar com seus professores e tal. Mas eu acho que é possível, uma ciência com afeto, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho visto bastante, assim, acontecer, no meu caso isso acontece, e eu vejo com vários colegas, né? Os orientadores fazerem as reuniões mensais, trimestrais, enfim, com seus orientados, né? Com todos os orientados. E eu acho que é bem legal, assim, porque aí tu vê que os teus colegas muitas vezes também estão passando por coisas parecidas, ou tu consegue desabafar, tu consegue, enfim, criar laços, assim, né, para além da questão acadêmica, produtiva, né, mas pensar que ali tem um ser humano, sabe, que tem uma série de complexidades, né, com ele, e como que podem se apoiar nesse sentido, né? Então eu acho que sim, que é possível fazer um outro tipo de ciência, né? É possível produzir ciência com afeto, né? Sem deixar de lado o fator humano, né? Jaqueline, tu trouxeste vários apontamentos, assim, sobre a contribuição na tua pesquisa no que se refere à questão social, enfim, política também. Mas em síntese, assim, o que tu poderia nos trazer de principais contribuições que tu considera que serão possíveis que a tua pesquisa traga? Bom, pesquisa em ciências humanas, né, e sociais, as contribuições delas, os resultados delas são diferentes, né, não são tão palpáveis quanto em pesquisas de áreas mais duras, digamos assim, né, mas nesse sentido, eu acredito que as contribuições da minha pesquisa vão em termos de conhecimento sobre a divisão sexual do trabalho no contexto rural, né? Contribuir cumulativamente para essa área. Eu acho que também vai ser uma pesquisa importante para o tema das agroindústrias familiares, né? Quem caminha um pouco pelo rural aí, ouve muito, vê muito, lê muito, tem muito material produzido sobre a agroindústria, mas sempre falando ou do processo de qualidade dos alimentos, ou de regulamentação, mas pouco se olhando, ou dos alimentos artesanais, mas pouco se olhando para as pessoas que estão ali, que são quem fazem isso acontecer, né? E principalmente são mulheres. Então, olhar também para esse trabalho das mulheres, não só na perspectiva de empoderamento, né, de olha só, a mulher dona do seu próprio negócio, a mulher rural dona do seu próprio negócio e tal, mas olhar o que tem por trás desse seu próprio negócio, né, todas as implicações que está por trás desse trabalho. E eu acho que, assim, uma das que eu considero, assim, que eu estou percebendo, né, eu ainda não cheguei no final, né, desse processo de doutoramento, mas o que eu percebo e que eu considero, assim, a principal contribuição, né, é no sentido da escuta, né, de ir a campo, de conversar com essas mulheres que eu tenho conversado e ouvir o que elas têm a dizer, parar para estar ali ouvindo uma escutativa
ouvindo as histórias delas, o que elas têm para contar. Muitas se emocionam com coisas, contando coisas boas e contando coisas não tão boas, né, das suas histórias. Muitas riem para, muitas vezes, canalizar uma emoção que não querem que saia, enfim. E eu acho que esse tempo, assim, de escutar, sabe, porque eu acho que eu vejo muito, assim, e que tem aparecido também nas entrevistas, é a solidão no campo, sabe? A solidão das mulheres rurais. Tem até um documentário que fala sobre isso, né? Que chama Sozinhas. E, claro, ele vai falar sobre a violência no campo e tal, mas ele traz também isso, sabe? Então, eu acho que o fato de ter uma pesquisadora lá, sabe? Ter uma pessoa que é de fora, que tá ali ouvindo, que não está julgando o que elas estão falando, que está simplesmente numa escuta ali ativa e acolhendo o que essas mulheres têm para falar e que talvez não tenham possibilidade de falar para outras pessoas, né? Ou não tirem esse tempo também, enfim. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições, assim, eu acredito que essa escuta que eu tenho feito enquanto pesquisadora, ela é bem importante. Jaqueline, e pra gente encerrar, considerando toda essa tua trajetória e considerando também o que está por vir, o que tu diria pra Jaqueline lá do início da vida acadêmica, da vida, né, no fazer ciência e se projetando no futuro, te imaginando, se olhando no espelho daqui a 10 ou 15 anos, como tu te vê? Então, o que tu diria para essa Jaque, né, que lá do início da vida acadêmica, e o que tu diria para ti mesma, Jaqueline, daqui 10 ou 15 anos, se olhando no espelho? Eu diria para eu ter mais fé, assim. Fé na vida, fé nas deusas, nos deuses, fé no universo, né, para confiar mais, assim, que as coisas vão acontecer no tempo que elas tiverem que acontecer, sabe? Ser menos ansiosa, sabe? Ter menos pressa com algumas coisas, assim, não querer atropelar os processos, sabe? E querer, com muita antecedência, já saber o que eu vou fazer. Embora se tenha que fazer um projeto, né? Tenha que projetar o futuro, mas ter mais calma, assim, com os tempos, né? Ser mais generosa com os tempos que as coisas precisam para acontecer. Acredito que para Jaque do futuro, para Jaqueline do futuro, eu diria a mesma coisa, assim. Confia no fluxo da vida, confia nos tempos e seja generosa contigo e com o tempo que as coisas precisam para acontecer. Temos um programa? Temos. Jaqueline, muito obrigada por confiar aí a tua trajetória, as tuas questões com a gente. É muito bom te ouvir, muito bom saber mais da Jaqueline que tá aí. E boa sorte, né? Boa conclusão do doutorado, depois venha nos contar os resultados efetivos. Sim, pode deixar. Muito obrigada. Jaqueline. Eu também agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder participar e espero que talvez de alguma forma a minha história possa tocar e inspirar outras pessoas e, enfim, estou à disposição também. Isso, então muito boa sorte também e que a continuidade desse processo seja leve, mas comprometida. Conta com a gente no que precisar. Obrigada. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Como comentamos na introdução, nós gravamos esse episódio antes da Covid-19 chegar ao Brasil, mas mesmo assim, a pesquisa da Jaqueline está muito atualizada e nos provoca a pensar a quarentena, que tem proporcionado que muitas famílias, pelo menos as que têm o privilégio de poder ficar em casa, fiquem em isolamento físico, intensificando o convívio e também as atividades domésticas. Essa situação tem evidenciado algo que, como apresentou Jaqueline, é o cotidiano no meio rural. No contexto de muitas famílias rurais, as mulheres assumem muitas tarefas relacionadas ao cuidado da casa, das pessoas da família, enfim, de todo o trabalho reprodutivo, ficando, obviamente, sobrecarregadas. No contexto da Covid-19, se muitas mulheres têm se sentido exaustas desde que as medidas de isolamento passaram a compor a organização familiar, já imaginou viver assim toda a vida?
Essa é a situação que Jaqueline nos apresenta e nos convida a olhar com empatia. E talvez agora, como muitas mulheres estão vivendo esse desafio juntas, possamos pensar coletivamente em como avançar, em como desnaturalizar essas relações, seja enquanto mulheres, seja enquanto homens, para que as famílias possam ter dinâmicas mais equitativas e saudáveis para todas, para todos. Utopia? Pode ser, mas como nos lembra Eduardo Galeano, se isso nos ajuda a olhar para a direção aonde queremos chegar e seguirmos a caminhada, já é sinal de que estamos indo bem. Bom, gostou desse episódio? Se tiver interesse, contribua com a gente, comentem, curtam e entrem em contato pelo nosso e-mail contato@cienciacoafeto.com.br ou pelas redes sociais. Esse episódio foi apresentado por Fabiana Tomé da Cruz e Kellen Cristine Pascoaleto. Contou com o apoio de Jaqueline Patrícia Silveira, Dayana Schwember e Gabriela Leal. A edição é de Fábio Tavares e o apoio técnico de Luiz Fernando Heckler.